evolução muito grande, né? De quererem aprender algo mais para a vida de vocês. A gente pede sempre que vocês mentalizem o que vieram buscar nesse lar hoje, que certamente receberão, de acordo com os nossos merecimentos, obviamente, mas a misericórdia de Deus é infinita, né? Então, não podemos jamais desistir daquilo que queremos, porque uma hora chega a nossa hora. Aqueles recadinhos de sempre, para desligar os celulares. Hoje é o dia de evangelização infantil, na sala do lado da cantina. Só procurar a Andréia, que hoje está aí, a Edi também, que está de férias. A gente pede que crianças abaixo de 4 anos, né, sejam acompanhados dos pais, para facilitar a vida do professor. Aos domingos, café com evangelho, a partir das 9h30, ou café a partir das 10h30, o evangelho. Nesse domingo especificamente não teremos, por um motivo muito nobre. Teremos aqui a pintura mediúnica no domingo a partir das 10 horas da manhã, das 10 ao meio-dia, tá? Então vai ter venda dos quadros que foram pintados. Quem adquirir um livro da nossa livraria vai receber uma pintura na contracapa do livro. Então vai ser um dia assim maravilhoso, um dia especial. Primeira vez que temos esse evento aqui, tá? Então estão todos convidados, domingo a partir das 10 horas. São todos bem-vindos para ver essas maravilhas. Me disseram que alguma coisa a ver com o Monet. Para quem entende de arte, vocês devem saber a qualidade das pinturas, né? Temos também esse trabalho maravilhoso de sexta-feira, do qual eu faço parte. A partir das 16 horas estamos aqui fazendo os lanches, as bebidas, para levar onde era o antigo Carandiru. Ali do lado, em frente à Dedela Via Pneus, entre a estação Tietê e Carandiru do metrô. A gente ajuda cerca de 200, 250 pessoas, varia muito. Às vezes vem muito mais, às vezes vem muito menos, depende de quando é uma festa aí, vai gente que a gente não sabe nem de onde que sai. E a gente tem muito orgulho desse trabalho que vem crescendo, graças a Deus, então são todos convidados. Em relação à nossa cesta básica, todo terceiro sábado de cada mês a gente entrega aqui mesmo nesse salão, a partir das 10 horas, no próximo sábado, agora dia 20. A gente ajuda 25 famílias e a gente precisa de mais mantimentos para ajudar mais famílias. Existem 15 famílias na lista de espera. E é muito doloroso para mim, que sou responsável, ter que dizer que não, né? Que não temos condições de ajudar. Principalmente aquelas pessoas que contam aquelas histórias que se eu contar aqui todo mundo chora, né? Então eu não vou fazer isso com vocês, podem ficar tranquilos. E tem também a nossa lanchonete, que é uma geradora de recursos para o lar. Pedimos também que quem vai passar com o Dr. Pedro traga duas garrafinhas de água de 500 ml, tá? Pode ser de casa, pode ser do filtro. Temos aqui também se precisar, tá? Então são todos convidados a fazê-lo. Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. O curso de oratória espírita, né? Todo sábado das 17h30 às 18h30. Aqueles que têm dificuldade em falar em público, que não são assim como eu, que adora falar em público, né? Adora aparecer. Tem gente que não gosta, tem gente que não tem friozinho na barriga, se bem que ainda dá um friozinho na barriga, né? Senão a gente não está vivo. E então, para oratória, para conversar em público, para falar, é muito bacana o curso. É o Márcio Bellini que dá esse curso todo sábado, então estão todos convidados. O que você falou? As mochilas, exatamente. Infelizmente a prefeitura tem feito um processo de limpeza literal, né? Onde tem alguns amigos nossos, né, em situação de rua. Então, se vocês tiverem mochilas em bom estado, né, malas de viagem também em bom estado, por quê? Quando eles chegam para fazer essa limpeza, quem tem mochilas, quem tem lugar para colocar as coisas, eles mantêm. Quem não tem, eles simplesmente convidam a pessoa a se retirar do local. Então eles pedem desesperadamente mochilas, malas, né, para a gente doar para eles, para que eles possam, quando acontecer isso, continuarem pelo menos no lugar que eles estão, né, com um pouco mais de dignidade. E também a campanha do agasalho, né, a gente está com uma campanha, tem alguns cartazes aí pelo lar, R$15 cada cobertor. A gente conseguiu um fornecedor que nos consegue um cobertor bem grande, bem bacana por R$15. Então está em pleno vapor essa campanha. Também se puderem trazer blusas, gorros, luvas, enfim, tudo que tiver, né, a respeito de frio, será muito bem-vindo para todos nós. Então vamos orar. Agradecemos a espiritualidade maior que está conosco aqui durante todo esse dia, nos abençoando, nos protegendo, nos intuindo e nos mostrando o caminho a seguir. É muito importante reconhecermos essa presença maravilhosa, que jamais nos desampara, que jamais falha,
e que nos convida, né, a continuar a nossa evolução nesse planeta que é uma escola, ainda de provas e expiações, mas em processo de regeneração. Que nós possamos, a cada dia que passa, conhecer um pouco mais do Evangelho do Mestre, colocá-lo em prática, a parte mais importante, fazendo aquilo que foi dito de maneira tão maravilhosa pelo nosso Mestre. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Fazendo a caridade, a parte mais importante do processo, que é o amor em ação, como nos disse Bezerra de Menezes, e o lema principal da nossa doutrina espírita é fora da caridade, ou seja, fora do amor em ação não há salvação. Então continuemos fazendo a nossa parte, fazendo a caridade em todas as suas nuances, do jeito que for possível, porque existem centenas, e para quem não dizer milhares, né, de formas de fazer a caridade da melhor maneira possível. Nós pedimos permissão à espiritualidade maior para iniciar esse trabalho, dizendo a maravilhosa prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não vos deixeis cair em tentações, mas livre-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Hoje é com muito orgulho que nós temos aqui um palestrante. Eu tenho o currículo dele aqui, tem 25 páginas, tá? Mas eu condensei tudo numa só, porque a gente precisa, né, ainda puxar que a gente pode chegar lá um dia, né? Afonso Moreira Júnior, paulistano do Bom Retiro, esse é paulista da Gema, né? Médium, orador, escritor, autor de obras, romances, como A Alma de Mulher em Corpo de Homem e Frei Galvão, Os Sonhos e Destino de um Santo. Fundou o Grupo Espírita de Assistência Mediúnica, o GEAN, situado em São Paulo, no bairro de Santana. Membro da Frente Interreligiosa Dom Paulo Evaristo Arnes por Justiça e Paz, da Sociedade Brasileira pelo Progresso da Ciência, SBPC, e do Grupo Espíritas na Política. Apresentador do programa Conviver, dedicado aos diálogos interreligiosos, transmitido pela rede Boa Nova de Rádio e TV Mundo Maior, emissoras da Fundação Espírita André Luiz. Olha que honra. Formado pela Escola Superior de Propaganda e Marketing, ESPN, consultor da área editorial, 3 pontinhos. Vamos receber então, com muito carinho, nosso querido Afonso. Mas faltou aí uma informação importante. Faltou. Pois não, fala agora. Vou colocar. Ah, você vai dizer? Vou colocar aqui. Deus abençoe. Deus bem-vindo. Faltou dizer amigo do Vitor. Isso não é coisa para se dizer. O que seria de nós? O que seria de nós se não fossem os amigos? Ah, sim, aí eu concordo. Não perguntei nada, Vitor. Desculpa. A gente está aqui com bom humor, porque com os amigos a gente brinca. Saúde. Com os inimigos a gente passa longe. A gente vê alguém que a gente não gosta, ou que não gosta da gente, a gente atravessa a rua. Agora os amigos a gente vai na direção deles, abraça, brinca. Isso certamente não é somente desta encarnação. O Espiritismo com Allan Kardec é uma doutrina reencarnacionista. Nós estamos aqui na sansara, roda da vida. Ora no corpo de homem, ora no corpo de mulher. Ora pobre, ora rico. Ora classe média, ora sem classe nenhuma. Ora nascendo no Brasil, ora nascendo na Oceania, na África, na Inglaterra, nos Países Baixos. Aonde nos levar a nossa necessidade de evolução espiritual, Deus nos colocará. Portanto, esta consideração importantíssima, nós estamos no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Ah, mas eu queria tanto ter nascido Você nasceu no lugar certo, minha filha. Ah, mas o meu marido é o seu marido que você merece. Ah, mas a minha esposa não sei o que lá. Você merece. Tudo que nós temos, nós merecemos. Deus não castiga e nem dá prêmios para ninguém. Qual é o pai que castiga um filho? Qual é o pai que tem 5 filhos e diz, não, esse vou dar todo o dinheiro, para esses eu não vou dar nada.
Um pai que age dessa forma não é pai, não está no seu equilíbrio. É alguém que está provavelmente desequilibrado, desorientado, obsidiado. O pai que ama os seus filhos dá a todos a mesma oportunidade. Nosso Pai Celestial não dá prêmio para nenhum de nós, ele dá aquilo que o filho merece. E cada um de nós colhe no dia a dia aquilo que plantou no dia anterior. Ninguém vai plantar milho hoje. Alguém já plantou milho aqui? Primeiro tem que, quem plantou, quem teve rocinha, como eu, como o Vitor, sabe, primeira providência é amanhar o terreno. Que não é só, já tem um terreno e joga a semente, não é. Tem que pegar a enxada ali, sovar o terreno, peneirar, tirar a pedra, deixar aquilo ali preparadinho, fertilizar, trazer o adubo, comprar o adubo, seja o adubo de pacote, seja o adubo de origem, o excremento do animal, seja o que for, preparar o terreno, esperar que a terra absorva aquelas partículas, aquela força, para então fazer as covinhas, as covas, para onde nós iremos, né? Todos nós iremos para a cova. Nós não, o corpo físico. O espírito eterno, quando o corpo físico, que é matéria, se esgota, quando perde a vitalidade das suas forças, ou quando há falência dos órgãos, o corpo para de funcionar. E o espírito que está nele contido, o animando, desprende-se do cadáver, que já não tem mais vida, e alça voo para um mundo melhor. Esse voo para um mundo melhor depende de duas asas, segundo o Espírito Emmanuel, por intermédio da Santa Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Uma das asas é a asa do intelecto, do conhecimento, da sabedoria. A asa do estudo, da ciência, da filosofia, e não da teimosia. A asa daquele que acumula saber, que acumula conhecimento, que estuda, que lê. Ler faz bem à alma. Uma senhora me disse, eu sabia, Afonso, começo a ler, me dá sono. Eu digo, que horas você lê, querida? Ela disse, quando eu estou na cama à noite. Eu disse, quando você está na cama à noite, é hora de dormir, não é hora de ler. Você trabalhou o dia inteiro, está na cama, faz uma prece, eleva o pensamento a Deus e dorme, minha filha. Porque o corpo precisa carregar a bateria. O seu celular também. Uma senhora me disse, é verdade, ele dorme junto comigo no quarto. Eu digo, não faça isso. O celular não deve ser colocado no quarto. Ele tem uma gama de irradiações prejudiciais ao nosso corpo físico e perispiritual. Mas isso já é outra história. Onde nós estávamos mesmo? Na asa. A asa do conhecimento, da sabedoria. Tudo aquilo que nós aprendemos neste mundo nunca se perde. Grava-se em nossa alma. Aprendeu alemão? Pode ficar tranquila. Vai saber alemão na próxima encarnação e nas outras. Provavelmente, todo idioma tem modificações. Se atualiza, se modifica. Expressões que Machado de Assis, grande escritor brasileiro, se utilizava, hoje parece coisa hermética, difícil de entender. Mas o conhecimento está guardado em nossa alma. A asa forte, a asa do intelecto, a asa do conhecimento, a asa da sabedoria. Agora, com uma asa só, a águia não voa. A águia fica cotoca, não é? Ela não voa. O máximo que ela faz é ela dar uns pulinhos. Falta outra asa. E o Espírito Emmanuel, ele nos diz que a outra asa é a asa da caridade. Lembram-se daquele filme que passou, aquele vídeo que passou aqui quando nós estávamos aqui nos acomodando, aqui na sala de palestras? É a prática da caridade. A prática da caridade, colaborar para o bem do nosso próximo. E não é só dar sopa, dar esmola, roupa usada ou nova. É uma caridade nobre, sem dúvida. A caridade da doação dos bens materiais. Mas não é a única caridade. Existe uma caridade mais difícil. E os espíritos de luz dizem no Evangelho, é a caridade que menos praticais nesta encarnação. É a caridade moral. Como é difícil suportar o próximo. Como é difícil aguentar aquela pessoa que
que no metrô fica com o telefone ligado, parece altíssimo, incomodando, não dá nem para a gente tirar uma pestaninha no metrô. Outro dia eu perguntei, a senhora conhece fone de ouvido? Ela disse, uma senhorinha que estava lá, com o telefone alto, ela disse, nunca ouvi falar. Aí eu disse para ela assim, se for para mim, diz que eu não estou, viu? Não diz que eu não estou, que é mentira. Diz a verdade, que eu estou aqui na palestra, não posso atender. E a senhorinha, pronto, já está dito. E a senhorinha ficou ali, não sei o que é fone de ouvido. Quisera eu ter um fone de ouvido, eu ainda vou ganhar uns trocados e vou deixar na minha malinha. Para doar. Para fazer a doação. É isso, o Vitor faz isso, é uma boa alma. E aí eu disse para a senhora, ela disse, mas o que é fone de ouvido? Eu disse, entra no Google e a senhora coloca fone de ouvido. Ela diz, o que é esse? Você quer fazer a palestra, Vitor? Você quer fazer, eu passo a palavra, com todo prazer. Gostaria de ouvi-lo, aliás. Mas voltando aqui ao fio da meada, ela me perguntou, o que é Google? Eu disse, deixa para lá. Silenciosamente, com os olhos fechados, eu fiz um Pai Nosso que estais nos céus. E, por incrível que pareça, ela desligou o telefone e se ocupou de outra necessidade ali, daquele momento. A asa da tolerância, caridade, tolerância em casa, tolerância com os nossos filhos, que trazem heranças do passado. A criança não é criança, não existe espírito criança. Ah, mas como não existe? Eu tenho um filho de 4 anos, minha netinha tem 7 anos, como que não é criança? O corpo é de criança. Porque o corpo está em desenvolvimento material. E o espírito vai, aos poucos, despertando. Ele vai despertando, porque para a reencarnação, processo reencarnatório, tão bem descrito pelo espírito Dr. André Luiz, pela santa mediunidade de Francisco Cândido Xavier, para reencarnar, o espírito entra num processo de esquecimento. E ele vai tomar a forma de uma cápsula, ele vai se encapsular, ele vai se reduzir fisicamente, ele vai se transformar numa sementinha. Então esse espírito eterno, que somos todos nós, somos centelhas divinas, não obstante o corpo de carne que não somos nós, que nós ocupamos, de acordo com a nossa necessidade presente, o espírito eterno, ele vai aos pouquinhos, depois que sai do ventre materno, reencarnado, ele vai crescendo 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas já apresenta, nos primeiros anos do alvorecer da reencarnação, já apresenta. Quem tem 5 filhos, como eu, tem um filho que é teimoso, desde criança. Filho, vem cá, não vou. Filho, precisa vir aqui falar com o seu pai. Por quê? Eu digo, porque eu estou mandando. Mas por que você está mandando? Porque a mãe é que manda aqui, não é você. Esse é assim. O outro você chama, filhinha, vem cá. Diz, pronto, papai. Ele é diferente. Um já é disciplinado, um já está mais adaptado às necessidades da vida. Cada um de nós tem as suas características que vão se apresentando no alvorecer do período infantil do corpo físico. Vai despertando. Cabe aos pais, portanto, disciplinar a criança desde cedo. E com a asa da caridade e da tolerância, nós vamos nos tolerando em nosso lar, compreendendo aqueles que pensam diferente de nós, aqueles que têm ideias diversas da nossa, aqueles que no local de trabalho também se apresentam com imperfeições que nós muitas vezes não toleramos. O sistema imunológico da alma, que é o tema da nossa apresentação aqui. Pela primeira vez nós estamos aqui muito felizes pela acolhida que recebemos, um chá delicioso, o salgadinho muito bom, preço módico, o abraço carinhoso de todos, a livraria, a biblioteca. Este Lar de Maria é uma casa abençoada. Sistema imunológico da alma. Sistema imunológico da alma nos leva a algumas considerações extremamente importantes. Porque talvez aqui se recordem das explicações que mamãe nos dava quando a gente era
muito criança ainda, eu me recordo, talvez 4 ou 5 anos de idade, mamãe dizia, precisa comer fruta, precisa comer carne, precisa comer mingau de aveia, é mel, é isso, é aquilo, é limão, é limonada. Eu disse, para quê, mamãe? Eu já estou forte, não é? Eu já era fortinho, já desde cedo, é porque a gente já vem na medida certa. E ela disse assim, é o sistema imunológico. Eu dizia, mãe, o que é isso? O sistema, imagina, uma criança de 5 anos, sistema imunológico. E ela explicou, sistema imunológico, meu filho, é assim, quando vem o vírus, quando vem o micróbio atacar o seu corpo, quando ele entra, o micróbio, que ele vem trazer a doença. Naquele tempo não falava vírus, não tinha esse negócio de viralizou. Agora é tudo assim, viralizou. Os vírus estão na moda, não é? Pois é, naquele tempo não era micróbio mesmo, era a expressão da época. A senhora se lembra, né? Pois é. Então, minha mãe, o micróbio entra. E o micróbio, ele vem para trazer doença. Eu disse, mãe, eu não quero micróbio. Ela disse, claro, ninguém quer o micróbio. Então, existe o sistema imunológico. Sistema imunológico, meu filho, são soldadinhos que tem dentro do seu corpo, que quando foi assim, não é que mamãe falava, devia ser alguma orientação didática da época. São soldadinhos que quando vem o micróbio, o soldadinho vai lá, espeta o micróbio e acabou. Aí acabou, porque o micróbio não entra, não faz, ele não traz maldade, ele não te prejudica, não traz doença. Eu digo, então tá bom, então eu não preciso me preocupar com o micróbio. Ela disse, não, você precisa se preocupar sim. Você precisa se preocupar, lavar as mãos, se alimentar direitinho, precisa dormir, para fortalecer os soldadinhos que vão proteger o seu corpo físico. Aí a gente, é verdade, né? A gente, apesar da pouca idade, a gente entendia nisso uma realidade. A volta à nossa infância traz gratas recordações. O sistema imunológico da alma, para nós que já temos amadurecida em nossa mente, a ideia da eternidade do espírito, nós sabemos que o corpo físico é um empréstimo de Deus e que nos cabe manter em bom estado, em plena saúde e em bom funcionamento. E nós aprendemos no Espírito Eterno que a causa principal de gravíssimas doenças, de muitas dificuldades psicomotoras que enfrentamos, elas se originam na mente. Elas são causadas pelo nosso pensamento negativo, nosso pensamento desequilibrado, tempestuoso. O médium Divaldo Pereira Franco, médium educador, orientador, escritor, filântropo, educador por nobreza, por princípio espiritual, ele sempre se refere a Louise Hay, psicóloga norte-americana dedicada à ciência do corpo e da alma, porque Louise Hay ela vai referenciar os males físicos, fazendo um link com uma problemática espiritual. Como reforçar o sistema imunológico da alma? Para reforçar o sistema imunológico do corpo físico, nós já sabemos, alimentação, boa alimentação, abaixo doces e salgadinhos. Só aqui no Lar de Maria, uma vez por semana, que a gente pode comer o salgadinho sem refrigerante, com o chazinho que é servido aqui com muita fartura. A boa alimentação, o sono, a necessidade do sono, a necessidade dos exercícios moderados, a necessidade de nós buscarmos a ingestão da água pura, água boa. Enfim, tudo isso que nós já sabemos faz parte do fortalecimento do sistema imunológico do corpo físico. Buscar na complementação vitamínica, sob a orientação do médico da nossa confiança, aquelas vitaminas, aqueles sais minerais que fazem falta ao nosso corpo, para que a gente esteja com disposição para o trabalho e que a gente esteja em condições de poder aproveitar esta encarnação, trabalhando, tendo lazer, enfim, sendo útil e ao mesmo tempo sendo útil não só à sociedade,
mas a nós mesmos. Sistema imunológico da alma. Independe de verdura, de sal mineral, de vitamina C ou vitamina D. O sistema imunológico da alma, ele é descrito com muita virtude por Paulo Apóstolo. Paulo Apóstolo. Aquele que foi Saulo e que a caminho de Damasco vai encontrar-se com Jesus. Você se lembra que ele cai do cavalo, literalmente, se esborracha no chão. Eu falei isso numa palestra, não foi aqui, primeira vez que estou aqui no Lar de Maria, e uma senhora me disse, eu não me lembro, não é do meu tempo. Como se fosse do meu, não é? Eu disse, não, minha senhora, é que eu li no Novo Testamento. Ela disse, tá bom, depois você me fala onde é que está que eu quero ler. Saulo, que era o perseguidor dos cristãos, encontra-se com nosso Senhor Jesus Cristo, que lhe aparece em luz, e lhe diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo, perseguidor dos cristãos, dedicado com unhas e dentes, com garras à lei mosaica, ele se surpreende com aquela iluminação e pergunta, quem és tu, Senhor? E Jesus se apresenta a ele e ele se converte. Ele se transforma em Paulo Apóstolo. E ele diz para aquela humanidade que tinha dificuldade de entender ciência e filosofia, era uma humanidade ainda agropastoril. Nesse estágio, eram pastores, eram criadores de animais, agricultores, artesãos, sem acesso ao conhecimento como hoje é muito fácil. Hoje só não estuda quem não quer, porque quem quiser faz curso à distância ou estuda por conta própria. O autodidatismo sempre esteve ao nosso alcance e hoje mais do que nunca. E o povo daquela época tinha dificuldade para entender, precisava se falar com eles com muita clareza, com muita simplicidade. E Paulo vai dizer, aí já Paulo, na sua pregação, ele que se converte ao cristianismo, ele vai dizer, o escudo da caridade, escudo, é aquela proteção, saúde, que se usava, que os romanos usavam, os centuriões romanos usavam, os guerreiros usavam, para não receber as machadadas, as flechadas, enfim, as agressões nos campos de guerra. Então tinha um escudo. Quando o sujeito vinha com o machado atingia o escudo, arrebentava o escudo, mas não fazia nenhum mal ao guerreiro que contra-atacava. E o apóstolo Paulo, ele diz nas suas cartas que o escudo da caridade nos protege contra o mal, seja ele qual for. Detalhando um pouquinho essa questão desta proteção da caridade, nós imaginamos que o banquete da vida, que nos é servido pelo Pai Celestial, banquete da vida, as oportunidades que Deus nos dá nesta encarnação, para que nós possamos resgatar as dívidas do passado, e põe dívida nisso, filha, e algumas que nós contraímos na presente encarnação. Causas atuais dos nossos sofrimentos e causas anteriores das nossas aflições. Nós vamos encontrar nesse banquete que é servido por Deus, ele traz suculenta oportunidade de ressarcirmos as nossas dívidas e nos fortalecermos espiritualmente para nos libertar de todas as aflições que existem nesse mundo de expiação e provas. Onde é servida a refeição? Na mesa. Na mesa. Uma senhora me disse, mas eu como na televisão. Eu digo, bom, a senhora não está comendo, porque quem come na televisão, está vendo a televisão, está desperdiçando. Porque nós nos alimentamos graças à atenção que tomamos no alimento, na paz que estamos ingerindo aquela refeição, porque tudo isso é um processo. Quem come na televisão está engolindo a comida, não está mastigando. Depois fica com aqueles problemas que eu não vou descrever aqui, que não seria devido aqui neste ambiente. O banquete da vida é servido na mesa. Imaginemos que esta mesa na qual é servido, este banquete trazido por Deus, nosso Pai,
Esta mesa tem 4 pés, toda mesa tem 4 pés. Agora nós vamos imaginar que esta mesa onde é servido o banquete da vida tem 4 pés. Um pé simboliza a nossa vida familiar. Então, o pé, a mesa precisa de sustentação. Os pés sustentam a mesa. O tablado, que é a mesa onde é servida a refeição. Um pé é a vida familiar. Então, a nossa vida familiar é um dos 4 pés desta mesa. O outro pé é a vida profissional, que é o nosso ganha-pão. Seja como gari limpando a rua, seja como presidente do banco, seja como vendedor, sapateiro, conselheiro, professor, médico, advogado, enfermeiro, é a nossa vida profissional. Então, o outro pezinho da mesa, já temos 2 pés, mas ainda faltam 2. Vida familiar, vida profissional. O outro pezinho da mesa, então, porque todos têm a mesma importância. Nenhum pé da mesa pode dizer que é mais importante que o outro, concorda? É preciso que os 4 pés estejam ali para que a mesa esteja sustentada e possamos nos servir à farta do banquete da vida. O outro pé é a vida sentimental, é a vida amorosa. Nós não estamos apenas nos referindo à vida, ao amor eros, o amor, o desejo que um ser sente pelo outro, o desejo carnal. Mas o amor filial, o amor paternal, o amor maternal, o amor que nós temos pelos amigos, pelos conhecidos, é a parte sentimental, é o coração, é a necessidade de amar e ser amado. Então, esse é um pezinho muito importante. Todos os pezinhos da mesa são importantes, mas este é o pezinho do sentimento, da vida afetiva, que compreende também, naturalmente, a vida do casal, daqueles que se amam, mas não se limita apenas e tão somente à vida conjugal, o namoro, o noivado, ou aqueles que ficam ou que não ficam, enfim, já entenderam. E tem o último pezinho. Até agora, quantos pés tem a nossa mesa? 3 pés. Bom, mesa... Ali só tem um só. Essa mesa aí não é muito confiável. De vez em quando ela faz aí uma traição. Agora, a mesa que serve o banquete, a mesa que serve a refeição, desde que nós nos conhecemos por gente, ela tem 4 pés. E o último pé da mesa, qual é? O último pé da mesa é a vida espiritual. Então nós conseguimos chegar ao último pé. Vida espiritual. Vida espiritual é isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Mas tem um reforço de 4. Vida espiritual é isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Nós estamos dedicando um dia da nossa semana, 1h30 a Deus. Jesus disse, dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. Então nós estamos entrando em ligação com o Eterno, com o Pai Celestial. Viemos aqui por livre e espontânea vontade. Estamos recebendo cada um de acordo com a nossa receptividade, com a nossa capacidade, com a nossa fé, que é a força atrativa. Percebe então que a refeição, o banquete divino, vai ser servido numa mesa que está ali amparada, preparada, equilibrada para nos servir. Nós sentamos nessa mesa com tranquilidade. Ela não precisa de calço, ela não está tombando nem para cá, nem para lá, nem para frente, nem para trás. Isto acontece quando a nossa vida está equilibrada. Quando nós estamos equilibrados. Quando nós estamos equilibrados, nós nos servimos à farta desta refeição, sem a preocupação de que a mesa tombe para este ou para aquele lado. Porém, diante das dificuldades da vida, diante das tempestades que nós enfrentamos todos os dias nesta encarnação, diante do peso que está sobre as nossas costas, resgates de outras encarnações, as dívidas espirituais, aquela expressão que nós tanto gostamos, que não é uma expressão espírita, é o karma, é uma expressão que vem da religião védica, vem lá da Índia, mas que significa o acúmulo de dívidas, erros que nós cometemos, fatos negativos que pesam sobre a nossa alma.
e a mesa começa a bambolear. Quando a mesa começa a bambolear, o que está sobre a mesa corre o risco de cair no chão. Então pode cair o garfo, pode cair o copo, pode cair a xícara de café, e nós não temos equilíbrio. Para equilibrar, para nos equilibrar, para que a nossa mesa onde é servido o banquete espiritual esteja equilibrada, é necessário, portanto, dar uma vista de olhos na vida profissional. Olhar para o nosso trabalho, aceitá-lo, seja qual for. O pouco com Deus é muito. Ganho pouco hoje, mas se Deus quiser, estou estudando, estou trabalhando, estou me empenhando, o dia de amanhã será melhor. Vou fazer o melhor que está ao meu alcance. Não gosto do meu patrão, uma pessoa que não me é simpática, mas eu não trabalho para o meu patrão, eu trabalho para Deus, porque Deus está presenciando o meu esforço profissional. E Deus vai me premiar na justa medida de acordo com o meu merecimento. Então, este pé da mesa da vida profissional está bem calçado. Não precisa pôr papelão embaixo, não precisa calçar para colocá-lo em equilíbrio. O outro pé é a vida familiar. Para que o nosso sistema imunológico, que está simbolizado nesta mesa, nesta alegoria, possa ser fortalecido, é necessário aceitar os filhos que nós temos e os que não temos também. Porque há muita gente que não tem filhos e se revolta contra isso. Há aqueles que se revoltam contra os filhos que têm. Há aqueles que se revoltam contra a família, se arrependem da união conjugal. A mesa está cambaleante, pode ir para o chão. Aceitar a família, porque é na família, célula máter da sociedade, aonde Deus nos coloca para consertar a nossa moral, para consertar a nossa alma, para reparar os erros do passado. Nós encontramos em nosso lar aqueles aos quais nós devemos e aqueles que devem para nós. Então, nesta simbiose, neste processo que se desenvolve em nossa casa, em nosso lar, em nossa residência, temos que aceitar os pais que nós temos, porque são os pais que nós fomos em outra encarnação. Ah, meu pai não liga para mim. É porque você também foi um pai bem relapso, né, meu amigo? Como é que você sabe? Eu digo, está na cara. É reencarnação. É lei de ação e reação. Cada um recebe aquilo que jogou pela janela, ou que guardou, ou que deu valor. Vida familiar. A união conjugal, segundo o espírito Emmanuel, citado pelo nosso querido saudoso Francisco Cândido Xavier, em mensagem memorável, ele diz: a maior parte das uniões conjugais que ocorrem no planeta Terra são resgate. A maior parte, senão a totalidade. Ou seja, nós nos casamos por aproximação, por programa reencarnatório, para saldar dívidas de outras encarnações, nos perdoarmos, reconciliação, crescermos e ampararmos entre nós aquelas criaturas que hoje são filhos, mas que ontem foram antagonistas ou mesmo amigos nossos. Pezinho da mesa familiar, quando aceitamos a família e procuramos, pela tolerância, que é forma de caridade, suportar, está equilibradinha. Falta aí o pezinho do sentimento. O que é o sentimento? Amar ao próximo como a nós mesmos. Fazer o bem sem olhar a quem. Suportar aquelas criaturas que são diferentes de nós, amar nosso pai, amar nossa mãe, amar nossos filhos, amar nossos companheiros de trabalho, mesmo que eles não gostem de nós, nós queremos o bem deles. Amar aqueles que nos rodeiam, entender que a vida sentimental não é prometer aquilo que a gente não pode cumprir, é ser autêntico, é ser verdadeiro. Quando falar de amor com propriedade, com sinceridade, não prometer a outra pessoa aquilo que nós não estamos em condições de cumprir. O pezinho da vida sentimental equilibrado, a mesa está firme, e falta apenas então somente
este pé que estamos fincando nesta casa, Lar de Maria, que é o pé da vida religiosa. Vida religiosa significa guardar Deus em nosso coração. Banir da nossa alma o orgulho, que é a fonte de todos os males, que desperta todas as más paixões. Orgulho, palavra que deve ser extirpada do dicionário daquele que se afirma espírita. Porque o orgulho é supremacia, é vaidade, é desejo de ser maior do que os outros. Então nós temos que entender que a antítese do orgulho é a humildade, trazida por nosso Senhor Jesus Cristo, que disse, quando foi elogiado de certa feita, mestre, tu és o Filho de Deus, o Messias. Era o fariseu querendo bajular Jesus, para que Jesus caísse na tentação do orgulho e da vaidade. Coisa impossível, porque Jesus é espírito puro e perfeito. E o fariseu dizia, és o Messias, o Salvador, porque só tu, Jesus, pode andar sobre as águas, curar os paralíticos, devolver os olhos, a visão àquele que nunca enxergou, aquele que vivia nas trevas. Tu, Jesus, é o Messias, tu é capaz de multiplicar pães e peixes, transformar a água em vinho. Tu, Jesus, és bom. Jesus olhou para o cara, imagine, Jesus, hein? Eu imagino a expressão de Jesus. Olhou para aquele cara e disse, bom, eu, Jesus, bom? E o fariseu ali congelado. Eu, Jesus, bom? Jesus perguntando. E ele concluiu, bom é meu Pai que está nos céus. Encerrou o assunto, foi embora e deu um teólogo para o fariseu. Então, se Jesus não se considera bom, imagine nós, não é, querida? Quem somos nós? Humildade. Humildade não é ser capacho de ninguém. Humildade é Sócrates. Quanto mais sei que nada sei. Porque há muito que aprender nesta encarnação. Fazer o bem sem olhar a quem. Para encerrar esta nossa breve reflexão, no tempo que nos foi dado, fazer o bem é amar aqueles que querem nos prejudicar. Isso é muito difícil. Eu confesso, é muito difícil. É muito difícil amar, respeitar a pessoa que puxa o tapete, que nos causa constrangimento, incômodo. Francisco Cândido Xavier tinha em seu quarto um quadro que não era nenhuma obra de arte, mas era um quadro que espelhava ele mesmo. Ele gostava daquele quadro. Era um quadro. Ele tinha quadro de Jesus, quadro de Maria de Nazaré, tinha quadros, tinha lembranças, fotos em seu quarto, e tinha um quadro que era o retrato dele mesmo. E um dia esse quadro sumiu. E o Chico perguntou, sabe onde foi aquele quadro? Porque a casa dele era, ele não tinha, era a casa de todos, todos entravam. Você viu o quadro? Não vi. O que será que fizeram? Levaram. E o Chico nunca usou essa expressão, roubaram o quadro. Esse alguém levou por engano, imagina. Vou levar por engano o quadro que está pregado aqui atrás do vidro. Mas o Chico era assim, o Chico era tolerante. E esse quadro? Nem sei, roubaram o Chico. Como roubaram? Estava aí até ontem, o Chico naquela doçura dele, sem querer acusar ninguém. Mas um dia chegaram para o Chico, passou-se algum tempo, alguns dias, Chico, descobrimos onde está o quadro. Ah, que bom, traga-o de volta. Chico, mas é o seguinte, sabe aquele homem que faz aquelas mandingas, aquelas feitiçarias, aquele fulano? Disse, não sei. Pois é, na periferia tem um homem, foi ele que mandou roubar o teu quadro. Mas qual a utilidade que tem meu quadro para esse homem? Pois é, Chico, ele diz que faz o bem, né? Mas na verdade ele apronta, ele faz coisa feita contra essas pessoas. E estão dizendo aí que ele roubou esse quadro para fazer um trabalho para derrubar você. Para me derrubar. Mas eu não estou no alto. Ele disse, Chico, você entendeu o que eu estou dizendo. É mal feito, ele está fazendo mal feito para você. Qual o endereço desse homem? Deram o endereço para o Chico, e o Chico foi lá na periferia, numa casa bem caidinha, bem pobre, onde estava supostamente este homem que se ocupava de feitiços, de mandingas.
e que supostamente se fazia o bem, fazia o mal também, de acordo com a encomenda de quem lhe pedisse. O Chico bateu na porta, abriu a porta e ele perguntou: o senhor fulano de tal está? A senhora olhou bem para ele e disse: está. O senhor pode pagar? E o Chico disse: eu tenho algum trocado aqui no bolso. Mas o que o senhor quer? Não, eu queria um benzimento, que ele me benzesse. Eu estou precisando. Quem não está precisando? Ah, bom, mas o senhor pode pagar, pode entrar. Aí o Chico ficou lá uma meia hora num ambiente pobre, um ambiente encardido, mal conservado, e finalmente apareceu um senhor vestido de maneira bem simples, maltratado, cabelo desgrenhado. Quando olhou para ele, os olhos cresceu. O que o senhor quer aqui? Ele disse: não, eu fiquei sabendo que o senhor faz benzimento, eu queria que o senhor me benzesse. Ele: tá bom, então senta aí, eu vou benzer. E benzeu o Chico. O Chico levantou-se e disse a ele: muito obrigado, meu irmão, estou me sentindo muito melhor. Posso voltar? Se quiser voltar, pode voltar. Se puder pagar, pode voltar. E o Chico voltou. 2 dias depois, o Chico voltou levando uma cesta com mantimentos. E chegou ali e disse: eu vim para o benzimento. Ah, o senhor está, eu já sei, pode entrar. Aí o Chico, o homem chegou e disse: bom, o que o senhor está trazendo aí? Não, o senhor me perdoe, mas eu sei que o senhor está passando por uma situação difícil, como todos nós. Eu trouxe alguma coisa, porque eu ganhei, está sobrando lá para mim, eu imagino que para a sua família possa ser útil. Tem alguns mantimentos aqui. O homem parou, né? Então o senhor quer que benze? Pois é. Aí o homem benzeu. O suposto feiticeiro, o mandingueiro, o sujeito que se ocupava de manifestações negativas, que não se filiava naturalmente a nenhuma religião. A religião dele era ganhar dinheiro com a mediunidade, da qual ele era possuidor, provavelmente. Terminou o benzimento, o Chico levantou-se e disse: eu posso fazer uma oração pelo senhor? E o homem olhou bem para ele e falou: pode. E o Chico começou: Senhor, abençoa esse irmão que com todo carinho me traz essas boas vibrações. Senhor, fazer com que esta casa se ilumine, que os caminhos desse irmão sejam abençoados, iluminados, que se abram os caminhos desse irmão. Eu rogo a Deus, a Jesus, aos mentores amigos, que abençoe esse nosso querido irmão que também faz para mim. O homem olhou para o Chico, engasgou e começou a chorar. Saiu e deixou o Chico sozinho na sala. Voltou com o quadro. Pode levar esse quadro aí. O senhor é um santo, pode ir embora. Pode ir embora, vai embora daqui. Pagar o mal com o bem. Jesus Cristo na cruz. Ele cujo sistema imunológico da alma era perfeitíssimo, que durante 33 anos dedicou-se à humanidade, ele na cruz, crucificado, para dar o exemplo de que o corpo físico é apenas um entre tantos que já tivemos e tantos outros que teremos, como o casaco que nós estamos usando, a camisa, é o corpo físico, a alma é eterna. E Jesus Cristo na cruz, suas últimas palavras de tolerância, de amor, de equilíbrio, foram para nós. Pai, perdoai-os, nós, eles não sabem o que fazem. Eu sou paz, eu sou luz, eu sou saúde. O mal que me fazem não me faz mal. O único mal capaz de me fazer mal é o mal que eu fizer para outra pessoa, porque o mal que eu fizer para outra pessoa me transformará num homem mau e, portanto, vulnerável a todos os males que existem na terra. Com Jesus em meu coração, diante da dor, da dificuldade, da depressão, todos nós estamos sujeitos. A depressão, a revolta, vez por outra, nos abate. A inconstância do comportamento, traição, infidelidade, doença, pandemia, anemia da alma, que é a perda da esperança. Quando
estivermos nessa situação, nós vamos nos perguntar: mas o que Jesus faria se Jesus Cristo estivesse no meu lugar? A voz da consciência, que é a presença de Deus gravada em nossa alma, a presença das leis naturais e divinas gravadas em nossa alma, irá nos responder. Basta apenas então somente dar ouvidos a esta voz que deseja nos encaminhar na direção da verdadeira felicidade, que é a paz da consciência tranquila. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Muito obrigado, vida. Obrigada pela conversa. Seu nome? Afonso. Prazer. Prazer, Afonso. Bem, queridos irmãos, depois de nos beneficiar com uma palestra tão instrutiva, né, tão cheia de amor, nós vamos agradecer a Deus, a Jesus e a todos os benfeitores espirituais desta casa, como nos disse, a casa de Maria de Nazaré, a Jesus, seu Filho, nosso irmão maior. Então vamos nesse instante fechar nossos olhos, assim nós vamos ter uma condição melhor de nos ligarmos com a espiritualidade e vamos continuar nesta vibração amorosa que agora estamos aqui e vamos pedir a Deus, a Jesus, esteja conosco, Senhor, nesse instante. O nosso coração que esteja muito amor, para que possamos levar em todos os lugares nesse instante, aonde há irmãos nossos dormindo pelas calçadas, nas ruas de São Paulo, com o frio que está lá fora, que eles possam ser agasalhados, que eles possam, Senhor, sentir o seu calor, o seu amor. Querido Jesus, nosso irmão, abençoa-nos a todos, ajuda-nos, Senhor, os nossos familiares, os familiares daqueles que estão hoje na nossa casa. Também, Senhor, os nossos irmãos doentes nos hospitais. Nós vamos orar por médicos, enfermeiros, para que eles estejam com o coração imbuído de muito amor para com os pacientes. E nós vamos agradecer por esta noite a presença do nosso querido irmão Afonso. Nós vamos orar a oração da nossa Mãe Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus e graças a todos nós que estamos neste momento com os nossos pensamentos elevados. Muito obrigada, boa noite para vocês. Boa noite. Fico em paz. Agora nós vamos, acho que já vai iniciar o passo e vou encaminhar vocês. Só um minuto. Não, eu vou não. Mas eu posso ver? Receber o passe e relaxo, precisa receber aqui, Tá? Eu só posso. Eu vou você.
Mais uma pessoa. Mas é claro.